Quantos planetas existem? Essa pergunta a humanidade se faz há muito tempo. Os astrônomos especulam há séculos. Por quê? Porque sabemos já há séculos que o Sol é uma estrela, como existem bilhões de outras estrelas na Via Láctea, né? Sem falar que existem bilhões de vias lácteas, de galáxias, né? Só que nós não tínhamos, até muito recentemente, nós não tínhamos tecnologia para detectar planetas fora do sistema solar, né? Então a gente fazia raciocínios do tipo assim: suponha que o Sol seja uma estrela típica. Se uma estrela típica tem 8 planetas, e nas minhas aulas eu costumava falar 9, né? Mas agora são 8. Se uma estrela típica tem 8 planetas, e na Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas, pergunta: quantos planetas existem em torno de estrelas na Via Láctea? Bom, a gente pode se arriscar, mas lembre-se que nós fizemos uma hipótese, que cada estrela tenha 8 planetas. E a gente não sabe o quanto que essa hipótese é boa. Na verdade, não sabemos até hoje, né? Mas sabemos que facilmente nós podemos ter de 100 bilhões a 1 trilhão de planetas apenas na Via Láctea, né? Sem contar que pode existir muitos planetas, corpos semelhantes a planetas, com as massas semelhantes a planetas, não vinculados a estrelas, girando no espaço vazio, né, que se formaram ou se desprenderam de estrelas. Pode ter se formado sozinha, sem nenhuma estrela também, né? Por que nós não descobrimos planetas antes? Não é porque os astrônomos não tiveram essa ideia. Será que Alfa de Centauro? Alfa de Centauro, como vocês sabem, é a estrela mais próxima de nós. Então, teoricamente, é um dos lugares onde nós deveríamos procurar por primeiro, né? Já que está tão perto. Será que a Alfa de Centauro tem planeta? Vamos apontar o telescópio lá e vamos ver se tem. Não adianta. Essa ideia é muito boa, mas ela é inviável. E é inviável por quê? Porque planetas não têm luz própria. Planetas apenas refletem a luz, né? Então nós temos que buscar outros métodos e não simplesmente apontar um telescópio para imagiar. É claro que imagiar é um dos métodos, né? Nós podemos imaginar que é possível, de alguma maneira, com tecnologias muito sofisticadas, fazer uma imagem de um planeta em torno de uma estrela. É possível e, já vou adiantar, já existem muitos planetas detectados com esse método. Mas existem outros métodos, né? O método da velocidade radial e o método do trânsito, o método do eclipse. Quando um planeta passa na frente de uma estrela, ela eclipsa uma parte da estrela. Então a intensidade da luz da estrela cai e depois volta. Isso é um eclipse. Nós chamamos de método de trânsito. Então, com esses 3 métodos, foram descobertos agora mais de 1.700 exoplanetas. Tá certo? Existem outros métodos também. Eu vou mencioná-los daqui a pouco, muito rapidamente. Mas nesta aula, nós vamos olhar rapidamente esses 3 métodos, porque esses 3 métodos são os métodos principais, com os quais foram descobertos a maior parte dos exoplanetas. E depois, rapidamente, nós vamos ver algumas propriedades e estatísticas dos exoplanetas. Um rápido histórico. O primeiro exoplaneta
foi descoberto no ano de 1988. Alguns astrônomos canadenses, 3 astrônomos canadenses, observaram uma estrela à procura de exoplanetas, desenvolveram uma tecnologia e detectaram um. Só que a notícia pegou muita gente de surpresa e muita gente não acreditou na notícia. Então, foi uma descoberta na qual pouca gente acreditou e isso, na verdade, passou meio que desapercebido, né? Apenas em 1992, observando um pulsar, percebeu-se que esse pulsar fazia uma certa dança. E estudando essa dança, determinaram que havia 2 planetas em torno desse pulsar, em torno dessa estrela de nêutrons, né? Pelo método que nós chamamos de timing. Timing é a medida do tempo, em inglês é timing, né? A medida da chegada dos pulsos. Dos pulsares, pôde-se determinar que esse pulsar tinha dois planetas. E, finalmente, em 1995, foi descoberto o primeiro planeta em torno de uma estrela normal, isto é, uma estrela como o Sol, uma estrela de sequência principal, né, que foi 51 Pégase. Então, dependendo do que você quer tomar como referência, nós temos 3 datas importantes aí, que são os primeiros, né, as primeiras descobertas de exoplanetas. Então, vamos olhar o método das imagens. Eu já mencionei que nós temos um problema de contraste. Exoplanetas, planetas, não têm luz própria. Eles refletem a luz de uma estrela central. Então, a Terra tem um certo brilho, Júpiter tem um certo brilho, mas o brilho desses planetas é tipicamente 1 bilhão de vezes mais fraco do que o Sol. E isso é um valor típico para todos os planetas do Sistema Solar ou fora do Sistema Solar. Que os planetas têm um brilho 1 bilhão de vezes mais fraco do que a estrela. Então é difícil, mas tem um agravante. Que você tem um problema não só de contraste, mas também de proximidade. Quando você fotografa uma estrela, essa estrela ela produz uma imagem que é ligeiramente borrada por causa da turbulência atmosférica, né? Então você não tem um ponto, você tem um borrãozinho. Então se um astrônomo em Alfa de Centauro fotografasse o Sol, a Terra estaria dentro desse borrãozinho. No entanto, brilhando 1 bilhão de vezes menos do que a luz do Sol. Então estaria competindo com a luz do Sol. Claro, é totalmente inviável. Então é um problema basicamente tecnológico, certo? Bom, mas a tecnologia avançou. E hoje nós temos telescópios maiores, mais potentes e com mais nitidez. Como é que a gente consegue essa nitidez? Com ótica adaptativa. Você produz uma nitidez melhor, você concentra a luz da estrela de tal maneira que o contraste para ver planetas melhora. Certo? Porque ela está fora da imagem. Então, desta maneira, com ótica adaptativa e no infravermelho, foi possível fotografar exoplanetas. Por que no infravermelho? Por 2 razões. No infravermelho, a ótica adaptativa funciona melhor do que no óptico. E segundo, os planetas emitem luz no infravermelho. No óptico, eles só refletem. No infravermelho também emitem luz. Então, o contraste melhor. Certo? Então, vocês vejam, essa imagem foi tratada, foi removida a imagem da estrela e apareceu aqui um planeta
chamado de HR 8799b, 8799c, 8799d, 3 exoplanetas. Então isso animou os astrônomos que fizeram pesquisas com qualidade de imagem ainda melhor e descobriram que, na verdade, essa estrela tem 4 exoplanetas, todos girando no mesmo sentido, com períodos diferentes. Claro, o período, quanto mais distante da estrela central, mais longo é o período, né? O período da Terra é 1 ano, período orbital. Júpiter está a uma distância 5 vezes maior, tem um período de 12 anos. Então vejam que com o método das imagens, hoje em dia nós podemos imagiar exoplanetas, em alguns casos até sistemas múltiplos, como esse é o caso, né? É claro que estes exoplanetas provavelmente todos são Júpiters, né? Sistemas grandes, que têm uma área, uma superfície maior, capaz de refletir mais luz da estrela central. Bom, dos exoplanetas imagiados diretamente pelo método da imagem, o que você espera? Você espera observar planetas muito próximos ou planetas muito distantes? Planetas muito distantes, é claro, porque aí você consegue separar a luz do planeta da luz da estrela, produzir um certo contraste mais favorável, né? Nós já observamos agora estrelas exoplanetas com muitos métodos, né? E aqui eu estou colocando num diagrama todos os exoplanetas que nós conhecemos hoje. E nesse diagrama eu mostro a massa do exoplaneta em escala de logaritmo, isto é, uma vez a massa do Júpiter, 10% da massa do Júpiter, 1% da massa do Júpiter. E aqui eu coloco a distância em unidades astronômicas. Então vocês vejam, em vermelho são todos os planetas, exoplanetas descobertos pelo método da imagem. Eles estão todos a distâncias grandes, porque é isso o que o método permite fazer, né? Mas outros métodos, como por exemplo o método da velocidade radial, descobriu exoplanetas muito mais próximos, tipicamente de 1 unidade astronômica ou 0,1 unidade astronômica, e também massas agora menores, né? Então nós temos aqui o método da imagem direta em vermelho, o método da velocidade radial em azul e o método dos eclipses, o método de trânsito, em verde, tá? Cada método é mais favorável para descobrir um certo tipo de objeto. Então, de uma certa maneira, eles não competem tanto, um método não compete tanto com outro método, e sim se complementam, produzem informações diferentes, descobrindo sistemas distintos. Um método pode descobrir um sistema que o outro método não pode descobrir. Ok, o método da velocidade radial. No que consiste o método da velocidade radial? Quando você tem duas estrelas girando uma em torno da outra, isso nós chamamos de um sistema binário, né? Suponha que as duas massas sejam iguais. O que você pode concluir sobre as suas velocidades? Com que velocidades elas giram? Com a mesma velocidade, porque as massas são iguais, né? Vocês vejam que elas não giram uma em torno da outra, elas giram em torno desse ponto central aqui que nós chamamos de centro de massa. Cada uma das estrelas gira em torno do centro de massa. Se as massas forem iguais, as velocidades serão iguais. Num sistema binário típico, as velocidades são 100 km por segundo, 50 km por segundo, 200 km por segundo. Isso é relativamente fácil de medir com um telescópio clássico, com um espectrógrafo clássico. Agora imagine que uma estrela tenha uma massa igual à do Sol e a outra estrela tem uma massa 10 vezes menor.
O que vai acontecer? A estrela de maior massa vai girar mais lentamente, tá certo? Ela está mais próximo do centro de massa. A estrela de menor massa vai dar uma volta muito maior, com o mesmo período orbital, muito mais distante, então ela tem que correr mais. A velocidade dela tem que ser maior, tá certo? Então, a velocidade de uma estrela dividido pela velocidade de outra estrela é diretamente proporcional ao inverso das massas. O que você espera de um planeta? O planeta gira em torno do centro de massa. E a estrela também gira em torno do centro de massa. Mas o centro da estrela e o centro da massa quase coincidem. Ela dá um bamboleio muito pequeno. Tão pequeno que é muito difícil medir. Então, foi gasto muito esforço, muita energia para desenvolver espectrógrafos com maior precisão, com mais capacidade de medir velocidades muito pequenas, para conseguir determinar esse bamboleio aqui produzido por um planeta. Porque o planeta não dá para observar. O planeta você não consegue tirar o espectro, você não consegue medir. Vocês têm que concluir que existe um planeta observando a estrela. O terceiro método é o método do eclipse. Você tem um planeta girando em torno de uma estrela e, num dado momento, o planeta passa na frente da estrela. O que acontece com o brilho da estrela? Você está observando o brilho da estrela. Quando o planeta começa a passar na frente, o brilho cai. Quando o planeta sai da frente da estrela, o brilho volta. Então produziu um pequeno eclipse aqui. Esse eclipse pode ser medido. É claro, não é fácil. Porque você tem um corpo muito pequeno passando na frente de um corpo muito grande. Então vocês vejam, por exemplo, o exoplaneta Kepler 4b tem um eclipse aqui que mal dá para perceber. Já o 5b tem um eclipse muito profundo, é fácil de ver. O 6b, idem. 7b, o 8b, são eclipses facilmente perceptíveis. E eles se repetem com períodos de 3,2 dias, 3,2 dias, 3,5 dias, estes em particular. Este é um método bastante preciso de se medir raios de planetas, não a massa. A massa você só pode medir com velocidades radiais, pelo efeito Doppler. É o único método de determinar massas. Os eclipses podem ser medidos ou por satélites, que tem uma capacidade de precisão maior do que telescópios em Terra. Então o Kepler foi o satélite mais bem sucedido, mas houve também já um outro chamado Corot, que também descobriu exoplanetas. Mas você pode também medir com telescópios aqui na Terra, como por exemplo o WASP, o HAT-NET. São dois telescópios que observam também estrelas e que descobriram já muitos exoplanetas, com telescópios aqui na superfície terrestre. Pelo método das eclipses, pelo método das velocidades radiais, todos foram feitos com telescópios aqui na Terra. Porque você precisa de um telescópio muito grande e um espectrógrafo extremamente sofisticado. Existem outros métodos para descobrir exoplanetas. Por exemplo, o método da astrometria foi o primeiro método que se bolou para descobrir exoplanetas. Como? Pela imagem do pequeno bamboleio que as estrelas fazem, você seria capaz de fotografar e medir a posição, você seria capaz de medir esse pequeno bamboleio. Até hoje, não conseguimos descobrir nenhum exoplaneta por esse método. Mas o satélite Gaia, que foi lançado em novembro último, de novembro de 2013, com esse método, acredita-se que vai se descobrir um grande número de planetas. Enfim, temos todos esses outros métodos, todos eles
ou que já descobriram exoplanetas, né? Ou que são aptos a descobrir exoplanetas. Bom, foi desenvolvido um índice chamado Índice de Semelhança à Terra. Em inglês chama-se ESI, Earth Similarity Index. Como é que esse índice é calculado? Esse índice é calculado por esta fórmula, e essa fórmula diz o quanto que um planeta é semelhante à Terra. A Terra tem índice 1. E qualquer planeta idêntico à Terra vai ter também índice 1. O índice 0 é um planeta extremamente diferente da Terra. Né? Então, por exemplo, Saturno e Netuno têm um índice de 0,2. Vênus tem um índice de 0,5. Mercúrio, 0,6. Marte, 0,7. E a Terra, 1, por definição. Né? E todos aqueles que têm um índice acima de 0,8, nós dizemos que são planetas semelhantes à Terra. E aqui eu mostro o índice de semelhança à Terra da superfície do planeta e aqui o índice de semelhança da Terra do interior do planeta. São esses os planetas que possivelmente tenham chances de ter algum tipo de vida. Tá certo? Já que a Terra é o único lugar do sistema solar que nós conhecemos que tem vida. Nenhum outro planeta ou lua tem vida comprovada. E aí tem uma outra questão que nós chamamos de zona habitável. A zona habitável de um sistema planetário é a zona na qual um planeta possa ter água na sua superfície. Tá certo? Então, por exemplo, no sistema solar, está aqui o Sol, o primeiro planeta, Mercúrio. Mercúrio não tem atmosfera, mas não é esse o problema maior. Mercúrio é muito quente. Mesmo que tivesse atmosfera, não podia ter água. Vênus. Vênus já está na beirada da zona habitável. Mas Vênus tem um efeito estufa muito forte, muito mais alto do que a Terra, então Vênus não tem água, mas está na beirada da zona de habitabilidade. Então nós temos a Terra, Marte está na zona habitável, né? Já provavelmente teve no passado água na superfície, né? E Júpiter está fora da zona habitável. Por quê? Porque é muito frio. Júpiter é um planeta gasoso, então não vai ter água mesmo. Mas as luas de Júpiter, nós sabemos que nas luas de Júpiter existe água debaixo de uma camada de gelo. Mas isso não caracteriza uma zona habitável, porque essa água não está na superfície. Ela existe, mas está debaixo de uma camada de gelo. Na Lua Europa, Ganímede e Calisto. Né? Em Saturno também ocorre isso. Em Titã e em Encélado, né? Ambos têm água debaixo de uma camada de gelo. Já uma estrela mais fria e menos luminosa, a zona de habitabilidade, aqui o azul, se move para dentro. Em vez de estar centrada em uma unidade astronômica, está próximo de 0,1 unidade astronômica. E em Gliese 581, nós já conhecemos Gliese 581b, fora da zona de habitabilidade, C, também fora, D, do lado frio da zona habitável, E, do lado muito quente, não está totalmente fora, F, muito frio, e G, exatamente no meio da zona habitável. Então G é um planeta interessante. Está no meio da zona habitável. Né? Poderia ter água lá? Bom, depende das características. Né? Se esse planeta for um planeta gasoso, não. Mas se ele for um planeta rochoso, provavelmente. Temos aqui então uma lista de planetas com índice de similaridade com a Terra
acima de 0,8. O mais parecido até abril de 2014, o mais parecido era Gliese 667cc. Ele tinha um índice de 0,85. Uma massa de 4 e pouco, um raio quase 2 vezes maior do que a Terra e uma temperatura, né, semelhante à Terra, um período orbital de 28 dias. Kepler 68e era o segundo mais semelhante, né? 0,83 de índice, né? E massas 3,5 vezes a massa da Terra. Esses exoplanetas são chamados de superterras. 3 massas terrestres é uma superterra. Não é exatamente uma Terra, né? No dia 18 de abril de 2014, saiu publicado na revista Science a descoberta de Kepler 186f. É o exoplaneta mais semelhante à Terra que nós conhecemos até hoje. E este satélite, então, tem um raio de 1,1 vezes o raio da Terra, 10% maior, e tem um período orbital de 130 dias. Levem para dar em torno, exatamente 129,9 dias para dar a volta em torno da Terra. Nós ainda não sabemos exatamente o valor da massa desse objeto, porque para determinar a massa nós temos que usar o método de velocidade radial. E para isso precisa de um telescópio extremamente poderoso e um espectrógrafo muito poderoso. Muito provavelmente este objeto terá um índice de similaridade à Terra maior do que 0,9 e, portanto, ficará no topo da lista. Este é o campeão dos exoplanetas em termos de semelhança com a Terra. Ele é o mais parecido com a Terra que foi descoberto até hoje. Hoje nós conhecemos cerca de 1.780 exoplanetas confirmados, que estão em 1.103 sistemas planetários. Por quê? Porque 460 sistemas planetários têm mais de um exoplaneta. E em março de 2014, a missão Kepler, que é a mais bem sucedida das missões até hoje, né, havia já identificado mais de 2.900 candidatos a exoplanetas, né? E finalmente está aqui o gráfico do número de descobertas por ano, começando lá em 1988, né, por algum tempo pouquíssimas descobertas por ano, né, 2 descobertas. Bom, no dia 26 de fevereiro de 2014, a NASA anunciou de uma única vez a descoberta de 715 exoplanetas. E finalmente vocês vão se perguntar, mas esses exoplanetas eles ocorrem em torno de que tipo de estrela? Bom, aqui nós vemos que temos vários tipos espectrais de estrelas, né? Esses são tipos de estrelas A, F, G. O Sol é uma estrela G, né? K, L, M, pulsar e anãs brancas. As estrelas G, semelhantes ao Sol, são as campeãs, seguidas pelas estrelas K, que são um pouco mais frias do que o Sol, né? Mas presta atenção, isso não significa muita coisa, não. Isso não prova que são essas as estrelas que têm mais planetas. Isso prova que é mais fácil achar planetas em torno dessas estrelas, né? Não necessariamente que essas sejam as estrelas mais favoráveis, né? Porque uma estrela do tipo A, ela tem linhas muito largas, ela gira muito rapidamente, então é muito difícil usar um método de velocidade radial para achar planetas. E elas são muito maiores do que uma estrela K. Então um planeta faz eclipses tão rasos que não dá para identificar. Então, é um problema de tecnologia, um problema de método, descobrir planetas em torno de estrelas.